Olá! No Nesp Notícias de hoje, a gente fala da crise de abastecimento de água em Bauru. 95 bairros estão com falta d'água nesta quinta-feira. Tem escola na cidade que precisou até suspender as aulas. A situação já é considerada crítica. Desde segunda-feira, a Lagoa do Rio Batalha, responsável por 40% do abastecimento de Bauru, está assim, exposta. Uma paisagem que não era vista há 10 anos. Se não chover, esse reservatório só terá água para mais 2 dias. Você usa o celular enquanto dirige? Veja os riscos desse péssimo hábito. Cada vez mais ousados. Projeto municipal quer tornar mais rígida a punição a pichadores. A gente começa esta edição falando de um problema que, infelizmente, continua sem solução em Bauru, a falta d'água. O Rio Batalha, que abastece 40% da cidade, atingiu um nível preocupante. Se não chover, a água de lá só deve durar mais 2 dias. E a situação já está bem complicada. Hoje, 95 bairros de Bauru estão com problemas de abastecimento. Esta é toda a água que a Adriana tem para cozinhar hoje. Desde domingo, a situação é complicada no Jardim América, zona sul de Bauru. As torneiras ficam abertas na esperança de que cheguem algumas gotas. O que antes era usado para lazer, virou reservatório, porque a pouca água que chega não tem força para encher as 3 caixas. Secaram as torneiras, né? Eu estou utilizando a água da piscina para poder estar lavando louça, jogar na privada também. Meu filho e meu marido ontem foram tomar banho fora. Tá? E eu ontem tomei banho de canequinha. Hoje eu vou para casa da minha irmã. Vocês já tentaram reclamar, já fizeram reclamação? O que vocês ouviram? Que nós ouvimos que o ETA está seco. E que enquanto não chover, não vai ter o que fazer. O Rio Batalha chegou a níveis preocupantes nesta semana. Hoje marcava 1,12 m, quando o normal são 2,60 m. Baixou tanto que os funcionários aproveitaram para retirar algas, antes que sejam puxadas pelas bombas. A situação já é considerada crítica. Desde segunda-feira, a Lagoa do Rio Batalha, responsável por 40% do abastecimento de Bauru, está assim, exposta. Uma paisagem que não era vista há 10 anos. Se não chover, esse reservatório só terá água para mais 2 dias. O nível baixo pode parar as máquinas. Apenas 2 das 4 bombas estão em operação. Como entra menos água, as bombas puxam ar, o que pode danificar o equipamento. A vazão diminuiu de 600 para 380 litros por segundo. Se a água não chega na torneira, o jeito é buscar onde tem. Esta caminhonete leva 1.000 litros da chácara para a sede da empresa. Deve dar para meio período. Tá faltando para os funcionários, né? Sem água não tem como você trabalhar, né? Vai dispensar os funcionários? Como? É prejuízo, né? Tem que encher aí, né? Pelo menos para manutenção da empresa, né? Até esperar para ver que eles vão resolver aí, né? Como se a pouca água nos reservatórios já não fosse uma dificuldade, a rede também tem problemas. No Bela Vista, uma adutora rompeu. 7 homens do DAI tentam consertá-la. O serviço só deve ficar pronto no fim do dia. O problema se agravou e esta escola teve que suspender as aulas. Até a festa foi adiada. A torcida é pela chuva. Enquanto ela não vier, até os negócios vão mal. Este Lava Rápido, também no Bela Vista, dispensou clientes. O pouco de água que chega à noite não é suficiente para trabalhar no dia seguinte. Tá faltando água todos os dias aí pra gente e a gente tá tendo que dispensar vários carros, né? Não tá dando para atender a demanda de clientes aí que a gente tá sempre acostumado, né? Consegue estimar o prejuízo para vocês? O prejuízo aí é de mais de 50% no mês, né? Com a falta d'água. Se continuar assim. Se continuar assim, a gente vai ter que fechar, né? Porque é pagar para trabalhar. E a diretoria do DAI acaba de divulgar que a partir de amanhã, os bairros abastecidos pelo Rio Batalha vão passar por rodízio de água. O racionamento começa às 6 horas da manhã e vai afetar os bairros da região da Vila Falcão, da Bela Vista, do Centro e de parte da Zona Sul. A cada 24 horas serão intercalados os bairros que terão água nas torneiras. Amanhã serão abastecidos os bairros Vila Falcão e da Bela Vista. Já no sábado, quem será atendida será a região central e a Zona Sul.
No que depender dos céus, Bauru pode ter uma ajuda nos próximos dias. Pode chover amanhã, mas as chances são bem baixas. No sábado, elas aumentam um pouco. Ainda assim, deve ser uma chuva rápida. Tempo nublado em praticamente todo o estado de São Paulo. Pode chover a qualquer momento, principalmente na região oeste. Amanhã e no sábado, áreas de instabilidade devem trazer pancadas isoladas a todas as regiões. Em Bauru, há uma pequena chance de termos chuva rápida amanhã. No sábado, a probabilidade já é bem maior. Agora, a umidade do ar é de 37%. Os ventos sopram a apenas 4 km por hora. Hoje a mínima foi de 15 e a máxima chegou a 32 graus. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 23 e 35 graus. O assunto agora é greve. Em reunião hoje com representantes dos sindicatos dos professores e funcionários da Unesp, a reitoria da universidade confirmou o pagamento do abono de 28,6% aos grevistas. O crédito é referente ao mês de julho e deverá ser pago 3 dias após o fim da greve, que completa hoje 116 dias. Para a Associação dos Docentes da Unesp, a decisão da reitoria é um avanço, mas, de acordo com a entidade, o retorno das aulas no campus de Bauru no próximo dia 22 será definido amanhã em assembleia. No próximo bloco, o assunto é pichação. A cidade está coberta pelos rabiscos e a polícia reclama que a punição para os pichadores é muito leve. A gente volta num instante só. Você viu aqui no Unesp Notícias que estamos em plena Semana Nacional de Trânsito. É uma boa oportunidade para os motoristas repensarem alguns hábitos ao volante. Por isso, a Indurb realizou ontem um teste no sambódromo da cidade. O objetivo? Mostrar aos condutores os riscos de dirigir usando o celular. Que usar o celular tira a atenção dos motoristas no trânsito, todo mundo já ouviu falar. Mas quais são esses efeitos na prática? Pensando nisso, a Indurb propôs um teste a 4 condutores. O primeiro passo é todos juntos reconhecerem o circuito, onde são encontradas situações do dia a dia, como curvas, retornos e faixas de pedestres. Na sequência, cada um deles assume o volante para testar concentração e reflexo usando o celular. A Aline tem 25 anos e dirige a 4. Nas primeiras voltas, sem a interferência do celular, tudo normal. Mas quando ela tem que atender o telefone ou responder às mensagens enviadas pela equipe da Indurb, surgem as freadas bruscas. Ela também chega a passar uma boa parte do trajeto sem olhar para frente. Eu achei legal, interessante, mas foi difícil. Com o celular, né, bem diferente do que você ficar sem o celular, a atenção redobra. Com os outros participantes não foi diferente. Nelson é engenheiro de segurança da Indurb e acompanhou todos os testes. Para ele foi fácil perceber a falta de atenção dos motoristas ao pegar o celular. 2 dessas pessoas perderam totalmente a direção do veículo, né, fazendo o percurso errado. Um deles, você vê que ele freia bruscamente e faz desvios bruscos. Então, no caso de uma travessia de pedestre, ocorre de você atropelar esse pedestre ou entrar em cima da faixa de pedestre. Dos 4, você vê que os 4 perdem a noção, né? Por poucos segundos, mas poucos segundos já você caminha uma certa metragem muito grande, pode ocorrer um acidente. O teste também foi acompanhado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. De acordo com o Cabo Félix, que diariamente faz o registro de acidentes na cidade, o celular é um dos principais responsáveis pelas colisões traseiras. Mas os transtornos vão além. Além da distração, né, ele se envolve em briga, né, porque acaba, vamos dizer assim, fechando outro veículo. Né, aí o pessoal acaba, surge uma discussão. Né, esse também é um dos outros fatores que quem atende o celular, né, causa também no trânsito. Além dos riscos de dirigir usando o celular, como ficou comprovado nos testes, o motorista que for flagrado pode levar 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,13. De acordo com a Indurb, nos últimos 4 anos, essa foi a infração mais cometida pelos motoristas da cidade. Para ajudar a conscientizar os condutores que ainda mantêm esse hábito, as informações e imagens coletadas durante o teste vão fazer parte de ações educativas da Indurb.
A ideia é que esse material seja transformado em vídeos, nós vamos levar aí em palestra, disponibilizar também na internet, no site da Endurbe, para que seja usado e para as pessoas possam aí repensar um pouquinho o que um simples atender um celular pode causar no trânsito. Pelo menos para a Aline, essa foi uma experiência que não deixa mais dúvidas. A lição para mim é que a gente não deve usar o celular no trânsito, porque pode acontecer um acidente, né? Aqui no caso quase derrubei um cone, né? No caso no trânsito eu posso atropelar uma pessoa, pode acontecer um acidente pior. Então a lição que eu levo é que não dá para atender celular no trânsito. A gente fala agora de eleições. O que você leva em conta na hora de escolher o seu candidato ao cargo de deputado? A experiência política, as propostas de governo, o alinhamento com o partido ou as coligações, a proximidade com a cidade onde você mora ou a personalidade do candidato? Você pode votar pelo nosso site ou pelo aplicativo de TV digital. A emissão da segunda via ela é até o dia 25 de setembro, devendo a pessoa comparecer em qualquer cartório levando um documento original com foto para ser emitida a segunda via no ato do pedido. O título ele é feito imediatamente após o pedido. A pessoa chega e já sai com o título impresso em mãos no dia da solicitação. Não é de hoje que a cidade de Bauru enfrenta o problema da pichação, mas desde maio deste ano a situação ficou ainda mais complicada. Por causa de uma resolução da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, não é mais possível multar quem é pego pichando. Não importa o bairro nem o tipo de imóvel, ao andar pelas ruas de Bauru é fácil encontrar muros e fachadas pichados. Em alguns imóveis, o difícil é encontrar um espaço que não tenha sido pichado. E a ousadia dos pichadores é tanta que nem mesmo essa placa indicando que uma entidade seria beneficiada caso as paredes ficassem limpas foi suficiente para barrar as pichações. Em meio a tantos atos de vandalismo, a dona Vilma, que mora na Vila Santa Isabel há cerca de 40 anos, teve um pouco mais de sorte. Colocou uma placa parecida e nunca teve um muro pichado. Eu via muitas paredes pichadas já, então eu já coloquei ali. Comigo funcionou. Na maior parte dos casos, as pichações são códigos de grupos que disputam espaço na cidade, mas uma nova modalidade também vem sendo observada, a de frases. Nesse escritório de advocacia, há cerca de um mês, a fachada amanheceu assim, com uma crítica. Apesar da criatividade do pichador, o ato não deixa de ser considerado crime. Para o proprietário do imóvel, as pichações são comuns na cidade porque falta fiscalização e também punição para quem comete o ato de vandalismo. Eu acho que a polícia devia se esforçar um pouco mais, tanto a polícia militar, como a polícia civil e como a polícia ambiental, se for o caso, se esforçar um pouco mais para que essas pessoas fossem ao menos localizadas, identificadas e entregue a identificação delas para os proprietários dos imóveis que foram vítimas dessas pichações. Esses proprietários, a meu ver, deveriam ajuizar uma ação de ressarcimento, se forem menores, contra os pais, se forem maiores, contra eles mesmos. Mas, de acordo com o comandante da Polícia Ambiental em Bauru, as rondas são realizadas com frequência. O problema estaria mesmo na forma de punir os pichadores. Isso porque, no âmbito federal, existe uma lei que regulamenta a pichação como crime ambiental, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano, e um decreto em que o ato de pichar é considerado infração administrativa, com pena de multa de R$1.000 a R$50.000. Mas, recentemente, uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente, que regulamenta o decreto federal no estado de São Paulo, foi alterada e não é mais possível aplicar a multa aos pichadores. A parte criminal continua funcionando, então ela vai responder criminalmente, né, sendo culpada pela situação, a cumprir uma pena acessória, ou mesmo a pena que a própria lei estipula, que é a detenção que está prevista. E em relação à parte civil, né, também pode ser acionada. Caso a pessoa que foi vitimada, né, o dono do imóvel que foi pichado, por exemplo, ele pode pleitear civilmente a reparação do dano. Porém, a questão de multa administrativa, que também é aplicada anteriormente, hoje não acontece mais.
Apesar de não ser possível fazer uma avaliação se o número de pichações aumentou desde maio, quando as multas deixaram de ser aplicadas, para a polícia esse acaba sendo um incentivo aos pichadores. Com a não penalização na parte administrativa, na multa, né, há realmente um incentivo maior, né, ou a falta de punição, acaba incentivando os adolescentes e jovens que fazem esse tipo de pichação a continuar atuando. Foi pensando em mudar essa situação na cidade que o vereador Raul Gonçalves entregou à Câmara um projeto de lei que propõe um programa de prevenção e punição a atos de pichação. O projeto cria ainda um Disque Pichação para receber denúncias e facilitar o trabalho da polícia. Nós estamos acrescentando à lei. Primeiramente, nós estamos acrescentando uma multa, né? Se ela, na primeira vez que ela for pega, se ela for primária e quiser reparar o dano, não sabia que existia a multa, então ela pode ser perdoada se ela reparar o dano. Na segunda vez ela não tem chance de fazer, e a multa dobra. A multa dobra. Aquele comércio também que vender qualquer tipo de tinta para menores de 18 anos, ou mesmo solventes, vão ter uma multa de 400 do FIR. E poderão, na reincidência, ter o seu alvará cassado. Também aqueles indivíduos que descumprirem a lei não poderão participar de nenhum tipo de concurso público ou contrato público com o município de Bauru por 4 anos. E a gente continua a falar sobre pichação no próximo bloco. Nós vamos discutir o que esses grupos buscam se manifestando dessa forma. Recebemos a professora do curso de Artes Visuais da Unesp, Joedi Bamonte. Voltamos já. E a gente volta a falar sobre pichações com a professora da Unesp, do Departamento de Artes e Representação Gráfica, a Joedi Bamonte. Joedi, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa. Joedi, nós vimos aí que do ponto de vista jurídico, a pichação é um crime ambiental. E do ponto de vista social, cultural, o que ela representa? Ou melhor, o que esses grupos buscam se manifestando dessa forma? A pichação ela é muito mais uma manifestação cultural de um determinado grupo, né, ou grupos específicos, né? Eles, acredito que eles ganhem uma voz na cidade, né? Se eles não são ouvidos, eles se fazem percebidos, né, em cada uma das pichações. E quanto mais complexo, né, é alcançar aquela pichação, é alcançar aquele lugar, né, onde foi pichado, é como se ganhasse um status entre eles mesmos, né? Exatamente sobre isso, professora, nós temos aí umas imagens de uma pichação num lugar bem alto, num prédio. Ela chega até ao 4º andar, nós vamos ver aí, ao 4º andar do prédio, e mostra exatamente isso, que eles se desafiam, nesse caso devem ter usado até equipamentos, né, para chegar a essa altura. Então, o valor do o desafio que eles se propõem tem valor para esses grupos. Sim, e existe um risco de vida ali, né? Então, quanto mais alto, tem pessoas que se arriscam mesmo, né? Para chegar até aquele local, aquela adrenalina que deve alimentar, né, esse tipo de atitude e, ao mesmo tempo, se identificar, né? Então, a faixa etária, né, que acabam... as pessoas, a faixa etária dessas pessoas que acabam circulando nesses grupos também é uma faixa que busca viver em grupo e não viver de uma maneira isolada. Então, se fortalece por causa disso, né? Então, são adolescentes, né, que acabam se fortalecendo nos grupos e competindo entre eles também, né? A gente vê que a maioria das pichações, elas estão em códigos. São uma forma deles serem reconhecidos entre eles mesmos, porque para a gente, aqueles códigos que soam como rabisco não dizem nada, né? Justamente para que a gente não leia, né? Para que seja um código fechado para aquele determinado grupo mesmo, né? E tem uma diferença, professora? É possível demarcar o que é pichação e o que é grafitagem? Então, existem até grafiteiros que se posicionam a respeito disso, não fazendo questão de colocar uma linha divisória. Quando a gente observa a história, né, existem artistas como o Basquiat, por exemplo, que saiu das ruas, né, foi descoberto da noite para o dia, conquistou as galerias e nas obras dele, que são questionadas por muitos críticos até hoje,
você vê a presença tanto do grafite quanto da pichação. Então, existem imagens, existem desenhos, da mesma forma que existem palavras, né? Como pichações, né? Que a gente vê nas ruas hoje em dia, né? E hoje em dia existem grafiteiros que trabalham, né? Letras com cores, né? Existem aqueles que inserem o texto junto com as imagens, né? Com os desenhos deles. Mas isso só a pichação em si, né, ela busca muito mais uma expressão de um grupo, né, a voz de um grupo, do que uma preocupação estética, né? A gente percebe que há uma aceitação social que vem crescendo, inclusive, em relação ao grafite, né? Artistas locais, inclusive, estão grafitando até fachadas de casas, em condomínios de luxo. Então, essa diferença passa também por essa questão de um lugar que foi cedido para ser pintado e de um lugar que você se apropria à revelia daquele dono do lugar. Existem grafiteiros que eles fazem o trabalho em lugares que são autorizados. Algumas vezes as pessoas pagam para esse artista fazer o trabalho, e em outros momentos os trabalhos são feitos em muros que não autorizados, né? Então os próprios grafiteiros transitam por esses espaços autorizados e não autorizados. Sim. E essa valorização, a gente observa artistas como os Gêmeos, por exemplo, que ganharam espaços, galerias importantes de São Paulo, né? Isso é realidade no Brasil, né? Mas em Bauru mesmo, a gente vê o L7, que está na Europa, né, expondo os trabalhos. Então, a gente vê o grafite ganhando espaços oficializados, né, pelo mercado de arte. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra o grafite em lugares... Ele ainda é visto como uma cultura underground, né? Então, existe essa questão do mercado que vem se interessando cada vez mais, se vende, interessa, né? Então, vamos agregar a galeria. E existe também os grafiteiros que atuam como uma questão até de militância, né? Uma questão social, representando os grupos menos favorecidos, né? Que ele representa. Professor, e para a população que se incomoda demais com as pichações, você tem ali sua casa, você acaba de pintar e vem um pichador e acaba com tudo aquilo que você tinha imaginado, né? É possível imaginar, se pensar numa paisagem urbana sem as pichações? Isso passaria pelo caminho da educação? Ou, na sua visão, é difícil conter esse tipo de movimento? Eu acredito que se houver, isso eu coloco uma hipótese, eu nunca desenvolvi uma pesquisa específica como essa, mas se houver uma aproximação desses grupos, talvez ouvi-los, o que eles querem, né? Muitos eles vão querer continuar a fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que vai muito de ouvir esses grupos, o que eles desejam, qual o espaço que eles sentem que não tem na cidade, né? E talvez desenvolver um projeto social, não sei, é uma possibilidade. Difícil afirmar, né? Com certeza. Difícil fechar, né, essa questão. Sim. Tá certo, professora, muito obrigada por sua participação. Eu agradeço novamente, Larissa. É isso por hoje, a gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!